Então, eu vou falar sobre um pouco de câncer de próstata e os marcadores utilizados para fazer o diagnóstico. Então, o câncer de próstata é um dos tumores mais frequentes na população masculina, né? E todo mundo fala que se você viver por muito tempo e se você não morrer de outra coisa, provavelmente você ainda vai desenvolver câncer de próstata, de tão frequente que ele é. E um dos fatores de risco é a idade, história familiar, né, alterações genéticas possíveis que você possa ter, e o fator racial. Observou-se que pacientes de raça negra, eles têm mais predisposição a desenvolvimento de câncer de próstata. E geralmente é um tumor de bom prognóstico, né? Se você faz um diagnóstico precoce e é tratado adequadamente. E aí, aqui, na verdade, assim, até foi interessante, porque eu fui preparar essa palestra e aí eu também acabei me atualizando nessa questão, porque quando eu estava na faculdade, a gente fazia rastreamento a gente tinha um protocolo, né, de rastreamento de câncer de próstata, e isso ainda está sendo, agora está sendo muito discutido, né? Então, só para passar um pouco não sei se todo mundo tem esse conceito de rastreamento e diagnóstico precoce, mas rastreamento, na verdade, geralmente a gente faz em situações de doenças que são muito frequentes, que têm um impacto populacional muito grande, né? E que modifica o percurso da doença. Então, por exemplo, você faz, por exemplo, mamografia, né? A gente faz rastreamento, né? Então, se chega uma certa idade que você tem que fazer mamografia para você fazer uma detecção precoce do tumor, para que você não seja diagnosticado lá na frente, porque quando você trata precocemente, isso muda o percurso da doença, né? Agora, no câncer de próstata, então, quando eu me formei, já faz muitos anos, a gente fazia rastreamento. Hoje em dia, o rastreamento está sendo muito discutido e eles falam em diagnóstico precoce, não necessariamente fazendo rastreamento. Então, você faz vários exames, de acordo com a situação do paciente. Então, de acordo com esses fatores de risco que foi apresentado, né, nesse slide. Então, o que você pode fazer para diagnóstico precoce? Exame físico, toque retal, né? O toque retal é muito importante para a gente detectar o aumento do volume, da consistência, né, da glândula prostática, além dos exames laboratoriais, como PSA e outros marcadores, exame de imagem, ultrassom, ressonâncias, e o padrão ouro, né, para diagnóstico de câncer de próstata é a biópsia. Então, uma próstata normal, né, como todo mundo já sabe, ela é uma glândula que fica logo abaixo da bexiga e ela fica bem próxima ao canal anal. Por isso que, pelo toque retal, a gente consegue, palpando por esse lado, a gente consegue detectar se tem aumento da glândula, se a consistência da próstata está normal ou não. E ela tem peso aproximado de 20 a 30 gramas, né, com volume de mais ou menos 24. E a gente... todo mundo fala que ele parece mais uma amostra, né, macroscopicamente. Na patologia, a gente compara, né, tudo com comida, e ele fala... descreve-se que a próstata é muito parecida com uma noz. E aí, histologicamente, ela tem essa arquitetura acinar, que a gente chama, né? Esses túbulos, né? A gente chama de ácino, distribuído ao longo do estroma aqui. Então, aqui num maior aumento, a gente consegue ver numa próstata normal, na histologia, o estroma, né? A gente tem os ácinos, que são esses túbulos, né? Aqui, outro ácino, e a gente consegue ver essas células basais. Não sei se para vocês fica muito claro, mas são essas células pequenininhas, ou às vezes que fica bem um ponto, às vezes mais alongados, mas essas são as células basais, que seguram, na verdade, os ácidos. Aqui acho que fica um pouco mais evidente nesse aumento, né, das células basais. E então, quando a gente faz o diagnóstico, quando o patologista recebe a amostra de biópsia, ou até mesmo de peça, de próstata, a nossa intenção é sempre procurar essas células basais envolvendo os ácidos prostáticos. E, basicamente, assim, quando a gente fala de câncer de próstata,
Obviamente que existem vários tipos de histológicos, mas o mais frequente, assim, disparado é o adenocarcinoma, a cenário usual da próstata, e ele apresenta, além da perda das células basais, que eu já apresentei, né, que eu mostrei no slide anterior, tem a alteração da arquitetura e a citológica também fica diferente. E tem diagnósticos diferenciais como pindião do grau, atrofia prostática, dentre outros. Então, quando você tem um adenocarcinoma de próstata, diferente desses ácidos normais que ficam separadinhos com seu citoplasma, o núcleo, eles fazem uma arquitetura mais, né, concisa. Às vezes você bate o olho e fala, bom, essa arquitetura claramente não é igual a essa arquitetura, por exemplo. Essa arquitetura claramente não é igual a essa. Então, primeiro você vê essa alteração arquitetural. Depois disso, além da alteração arquitetural, a gente consegue ver que os núcleos ficam mais hipercromáticos, com os nucleolos mais evidentes, né? Que também é um dos critérios que a gente usa. E por isso que, de novo, vou insistir isso enquanto eu puder. A fixação é importantíssimo, porque tem amostras de biópsias de próstata, que vem aquele fletinho que é difícil de processar. Às vezes, se o cirurgião pinça, se o macroscopista pinça, eu perco todo esse detalhe celular para fazer o diagnóstico de adenocarcinoma de próstata. Então, é muito importante todo o manuseio e a delicadeza no processamento para que a gente possa fazer esse diagnóstico. Então, de novo, aqui mostrando, né? Você vê que aqui tem um ácido normal, aí no meio tem esses ácidos muito atípicos permeando, né, entre os ácidos normais, com os nucleolos muito evidentes. E o que também a gente consegue ver é que não existe mais aquelas células basais que rodeiam esses ácidos normais. Isso também é um dos critérios para diagnóstico de adenocarcinoma de próstata. E quando a gente olha, então, essas proliferações atípicas, né, e a gente faz o diagnóstico, a primeira coisa que a gente faz é a graduação histológica. Em 1966, um autor chamado Donald Gleason, ele fez esse padrão de graduação histológica, né? E ele diz o seguinte, que a gente olha, avalia a lâmina de HE, e a gente pega dois padrões mais frequentes e a gente determina o grau de Gleason. Então, por exemplo, se na lâmina eu tenho dois tipos diferentes, eu tenho o grau 2 e o grau 3. Então, eu somo 2 mais 3, então é grau de Gleason 5. Ou se eu tenho só o padrão 3, né, o inteiro padrão 3, então o grau de Gleason seria 3 mais 3, 6, né? E assim vai. Isso ele viu que implicava, na verdade, na diferenciação e na evolução, né, no prognóstico do paciente. Isso mais para frente, o grupo de patologistas, né, do sistema urogenital, a Sociedade Internacional, eles, na verdade, refizeram essa graduação com alguns detalhes, porque mudava na questão do prognóstico e tudo mais. E também para tentar diminuir um tratamento excessivo para aqueles pacientes que têm um prognóstico muito bom. Como eu falei lá no começo, são tumores que têm um tipo... que tem um bom prognóstico se você detecta precocemente, né? Então, o intuito deles é também de evitar esses pacientes que foram diagnosticados com graus histológicos muito baixos e que já são submetidos a tratamentos muito agressivos. Então, com essa nova graduação, o que eles fizeram? Além do grau de Gleason, lembrando que é aquela somatória, né, dos tipos histológicos predominantes, eles basearam nesse grau para dizer, olha, quem tem grau, né, esse grau, na verdade, eles fizeram uma nova categoria que a gente chama de categoria ISUP, porque eles viram que isso também mudava na questão do prognóstico e tudo mais. Então, basicamente, muito curioso, porque adenocarcinoma de próstata, quer dizer, não é nada curioso, é o que é, na verdade. Adenocarcinoma de próstata, a maioria das vezes a gente faz diagnóstico num bom HE, num ótimo HE, a gente não precisa gastar dinheiro com imuno, né? Essa é a boa verdade, a bem da verdade da coisa.
Mas, às vezes, realmente tem, não só porque teve artefato, mas tem alguns casos que são um pouco mais desafiadores, que a gente tem que lançar mão para estudo imunohistoquímico, né? Então, lembrando de novo, quando o patologista faz um diagnóstico, a primeira coisa que ele vai fazer é um diagnóstico histológico. Ele vai olhar, ele vai falar, bom, isso aqui parece um tumor ou não parece um tumor, ele é suspeito, mas eu não sei, porque tem vezes que a gente também olha e, com todo direito, a gente fala, bom, eu não sei o que é isso, então vamos fazer imuno, né? E só para, não sei se todo mundo está habituado com a rotina de imuno, numa rotina de imuno, então a gente olha, né, a lâmina de HE e depois a gente faz nossas suspeitas diagnósticas. Então, por exemplo, no caso de adenocarcinoma de próstata, a gente pede um determinado painel. Se a gente olha e fala, bom, isso aqui parece um linfoma, a gente monta um painel que eu digo assim, a gente pede alguns marcadores, uma combinação de marcadores para dizer, bom, se esse tumor tiver um marcador, por exemplo, A1, A3, CDX2, CK7 positivo, provavelmente ele é de trato gastrointestinal. Então, a gente vai fazendo esses algoritmos na cabeça. E a avaliação dos marcadores, a gente faz baseado no padrão de imunossupressão que ele tem, dando resultado positivo, negativo e inconclusivo. E aí, aqui eu queria abrir um parênteses para o inconclusivo, porque positivo, ok, né? Lembrando que, assim, é ok pelo múltiplo, porque tem que ser um positivo que não seja aquela impregnação que a Rita comentou na palestra anterior, né? A gente olha o positivo, não é fundo, então por isso é muito importante você saber o padrão de imunossupressão de cada marcador. E o negativo, a gente sempre tem que ficar atento para ver se ele é um negativo de verdade ou se ele é um negativo porque teve algum artefato ou teve algum erro humano e assim por diante. O inconclusivo, geralmente, a gente dá quando a gente vê que o tecido está mal fixado, ou quando a gente vê que, assim, aparentemente no HE, parece que o tecido está bem fixado, bem processado, mas tem alguma coisa que a gente sabe, por exemplo, numa biópsia de pulmão, por exemplo, a gente tem o parênquima pulmonar normal, que normalmente marca para TTF1, e tem um tumor do lado, né? Então, naquele fragmento que a gente está avaliando, obrigatoriamente, as células normais do pulmão devem expressar TTF1. E aí, se eu não vejo nem positividade no tumor e nas células normais, a expressão de TTF1, eu logo, não importa como está o HE, eu logo concluo que aquilo não funcionou, né? E aí, às vezes, eu repito a reação novamente, repetir novamente é bom, né? Eu repito a reação e para realmente ver se teve algum erro no processamento do resultado imunohistoquímico ou se teve algum erro, se houver algum processo mesmo que interferiu na antigenicidade do tecido. Então, nesse caso, eu realmente, se na repetição o TTF1 realmente não apareceu onde deveria, eu dou um resultado de inconclusivo. Então, para quem está na rotina de imuno, é muito importante você saber cada marcador, aonde ele expressa, né? Mesmo para quem está fazendo pesquisa, aqueles marcadores que a gente não conhece muito bem, de novo, ler a bula é muito importante para ver o que você está procurando. Você está procurando um padrão nuclear, você está procurando um padrão citoplasmático, ou um padrão membrana, ou um padrão mesmo. Desses, realmente, o mais fáceis são o padrão nuclear, porque é um pontinho no núcleo, só basta olhar para o núcleo. Padrão membrana também é muito fácil de se observar, mas assim, os padrões citoplasmáticos e padrão misto é muito complicado. Eu tive contato com alguns pesquisadores também de avaliar alguns marcadores na pesquisa, e realmente um dos marcadores assim que a gente mais quer morrer mesmo é o marcador citoplasmático, porque realmente é muito difícil da gente avaliar quando é um marcador novo, se ele é positivo ou se ele é uma impregnação específica. Por isso, ler a bula é muito importante. Então, então voltando na história do câncer de próstata, quando a gente tem um HE, que a gente tem suspeita de
adenocarcinoma de próstata, o painel que eu vou montar, eu olhei o HE, eu falei, bom, isso aqui é suspeito. Ou é suspeito, né? Então, se eu acho que é suspeito, o meu painel que eu vou fazer é buscando aqueles marcadores de células basais, né? E o outro marcador que se chama racemase. Mas geralmente as células basais elas são suficientes. Existem vários marcadores de células basais, mas o mais conhecido e que também na literatura se conta como padrão ouro é o P63 e citoqueratina de alto peso. Mas assim, eu já trabalhei com outros marcadores como calponina, outros marcadores de mioepitélio, né, que a gente usa também para, por exemplo, tumores de mama, também funcionam para câncer de próstata, mas realmente esses dois marcadores são os melhores mesmo. E a racemase, quando você tiver alguma dúvida, ele ajuda a auxiliar, né, na dúvida para você ter uma espécie do tiratema, né, para se você tiver uma dúvida. Então, esse marcador, por exemplo, é um P63. Como é que eu sei numa rotina que, sei lá, por exemplo, a máquina ou o técnico se equivocou, em vez de pingar o P63, pingou um A1A3? Porque, de novo, eu conheço o marcador, a A1A3 ele tem um padrão membrana e o P63 tem padrão núcleo. Se eu peço P63 e me vem um padrão membrana, opa, tem algo muito errado. Então, a gente tem que repetir a reação. Mas nesse caso, que é um P63, então no diagnóstico de marcadores de células basais para adenocarcinoma de próstata, a gente tenta procurar aqui a positividade, a marcação das células basais, que a gente viu ali no HE, se isso reproduz na imuno. Então, você vê que esse ácido aqui, ele tem, né, pontilhadinho de células mioepiteliais. E às vezes ele não é uma coisa contínua, ele é pontilhado mesmo. E é assim mesmo, e isso quer dizer que isso aqui não é câncer. Por outro lado, se vocês, não sei se vocês conseguem ver, nesse canto você tem um ácido que já se perdeu a imunossupressão de células basais. Então eu olho e falo, bom, eu já tinha uma suspeita e a imuno vem me confirmar que nesse caso, nessa área em específico, ele realmente é um tumor, é um adenocarcinoma de próstata que perdeu as células basais. Às vezes, se vocês forem olhar esse ácido, por exemplo, se a biópsia tivesse pegado exatamente esse canto e não tivesse pegado esse lado da biópsia, daria dúvida, né? Porque você fala, bom, isso aqui parece tumor, porque não tem mais células basais. Então, se você tiver alguma dúvida, vamos supor que, inclusive, assim, vamos usar a imaginação, né? Que a biópsia tenha cortado exatamente aqui, a gente consiga ver essas duas células basais e toda essa área negativa. E dá dúvida, será que isso é um tumor? Será que esse tumor realmente perdeu todas as células basais ou não? Aí, nesses casos, a gente pode fazer um outro marcador de células basais, como a citoqueratina, de alto peso, né, que também pode corroborar. E aí, a citoqueratina, ela tem padrão membrana, como eu já falei, ou a gente pode abrir mão de racemase. A racemase, ela tem esse padrão mais citoplasmático, que é um pouquinho mais difícil de interpretar, porque, como já falei para vocês, padrão citoplasmático realmente às vezes dá muita dúvida se é impregnação ou não. Mas, além de tudo, a racemase, ela marca em tumores neoplasias intraepiteliais da próstata, que não é adenocarcinoma. Então, a gente realmente tem que ser um casamento da pesquisa de células basais com a racemase. Esses casos, só para ilustrar o que eu acabei de falar, por exemplo, aqui não dá muita dúvida, né? Você vê que tem, estruturalmente, a gente tem uma alteração muito morfológica esquisita e provavelmente, se a gente olhar no maior aumento, ele vai ter aqueles nucléolos, né? Os núcleos bem diferentes dos ácidos normais, mas, né, às vezes dá um pouco de dúvida mesmo, olhando de longe, se isso aqui pode ser ou não. Então, a gente faz a imunohistoquímica com citoqueratina e com racemase. E aí a gente vê que na citoqueratina ele perde, na racemase ele dá positivo. Aqui é a mesma história. Aqui realmente tem áreas que dá dúvida, até no maior aumento, se isso aqui não seria uma célula basal. Então a gente lança de mão para estudo imunossoquímico, em que se confirma a perda de células basais, né? Aqui, e positividade para racemase. Só que às vezes, às vezes realmente
Quando tem alguns artefatos, tanto de fixação ou de, na verdade, o corte fica, às vezes o próprio corte, quando ele faz um microvale, o DAB pode ficar depositado nesses vales e dar esse tipo de artefato que vocês estão vendo aqui. E dá dúvida para a gente pensar, bom, será que isso aqui é uma impregnação inespecífica? Se isso aqui é positivo fraco? Mas aí você para e pensa, bom, qual que é o padrão de imunoexpressão da citoqueratina e do PMA3, que são células, marcadores de células basais? Ah, bom, então não é, né? E aí a gente usa a racemase também para confirmar a nossa hipótese. E assim, como vocês viram nas figuras anteriores, a marcação das células basais, elas são meio descontínuas, né? Então, tem se discutido muito nessa questão da marcação combinada, né? Como ela vem ajudando, inclusive acho que tem kits prontos para isso, mas acho que são muito mais caros do que feito in-house, né? Então, eles têm já marcadores prontos com combinação de citoqueratina com P63, mas você pode fazer isso, não precisa comprar pronto, acho que a Rose até pode comentar um pouco sobre isso mais para frente, mas essas marcações combinadas facilitam a nossa interpretação no sentido de que eles dão uma positividade um pouco mais... onde a citoqueratina não está, pode vir o núcleo, né, marcado pelo PMA3, falando, bom, aqui realmente tem ou não tem. Aqui, por exemplo, nessa figura aqui, pode dar um pouco de dúvida, né, se isso aqui é uma negatividade ou positividade, mas se vocês forem ver, tem essa célula que foi salva pela citoqueratina, e aí você fala, mas, pô, só tem uma célula, mas a gente tem que pensar a coisa na questão tridimensional, né? Então, se ainda tem uma célula bioepitelial, basal, vindo para cá, e o corte foi feito desse jeito, às vezes realmente não vai aparecer. Mas se o corte pega de assim, ele ainda pode pegar uma ponta da célula bioepitelial e fazer uma imunoexpressão desse jeito, auxiliando a gente no diagnóstico. Até existe, isso aqui na verdade eu nunca vi, eu só vi nos artigos e nas bulas, né? Dá para fazer até uma marcação combinada com cromógenos diferentes, mas acho que realmente no Brasil isso fica um pouco inviável, a não ser para pesquisa, talvez, mas porque o cromógeno vermelho também é muito caro, né? É mais caro, aliás, muito caro também eu não sei, mas é mais caro. Em que se faz a marcação das células basais, com citoqueratina, PMA3, além disso, faz a imunoexpressão da racemase, né, confirmando que nessa área, por exemplo, a gente não tem células basais, e a racemase vem complementando, falando, bom, realmente essa área é uma área tumoral, como acontece aqui também, né? Vocês veem que o cromógeno vermelho que foi utilizado para a imunoexpressão de racemase é positivo nessas áreas, e acompanha da perda de expressão das células basais. E aí, eu não falei, mas assim, o diagnóstico de câncer no imuno não sempre implica com a positividade. Vocês devem ter percebido, por exemplo, nesses casos de adenocarcinoma de próstata, para mim, o que faz o diagnóstico é a negatividade de imuno. Então, a interpretação da imuno é muito específica conforme o tumor. Assim como o PDL1, dependendo do seu diagnóstico, ele tem padrões de imunoexpressão muito diferentes. Então, você conhecer realmente com que diagnóstico que você quer chegar e quais são os marcadores, qual o comportamento do marcador naquele caso, ter esse conhecimento realmente é muito importante. E aí, além disso, assim, para alguns casos, eu já falei das marcadores das células basais e da racemase, mas em alguns casos, tem alguns outros auxílios que a gente pode ter, como o ERC, mas também não é um marcador muito utilizado, porque ele, na verdade, detecta a fusão existente nesses dois genes, né? Que realmente é frequente em adenocarcinoma de próstata, mas ainda é presente em 40% a 70%, se não me engano, de todos os adenocarcinomas de próstata. Então, por exemplo, naqueles 30%, 40%, ainda ele não teria expressão e eu acabo perdendo a chance de fazer o diagnóstico. Então, realmente não é um marcador que a gente utiliza para fazer o diagnóstico, embora na literatura, né, para estudo de alguns casos, eles usem esses marcadores.
E vale, eu queria aproveitar também para lembrar que esses marcadores nunca são específicos, né? Diferente do PDL1, que você faz a positividade e fala, pronto, você pode usar pembrolizumab, né, um de PDL1. Esses marcadores, eles são... eles marcam, mas, por exemplo, isso aqui não é específico de... O ERG, por exemplo, ele não é específico de câncer de próstata. A ERG, por exemplo, marca... células vasculares. Então, realmente é muito importante você ter um diagnóstico prévio para fazer a utilização dos painéis imunohistoquímicos. Esse marcador, que é o PSA, que inclusive a gente dosa no sangue, a gente pode utilizar também em marcadores, em tecidos para, por exemplo, quando a gente tem dúvida de lesões metastáticas, né? A gente olha, porque esse padrão tubular a gente pode observar em qualquer tipo de tumor, né? A gente pode ver tanto em tumores de pulmão, de endométrio, de trato gastrointestinal e tudo mais. Então, para fazer distinção, a gente pode usar também desse marcador para dizer que ele é realmente da origem em próstata ou não. E nesse caso, realmente, o ERG e o Racenase também podem contribuir para favorecer a imunoexpressão do PSA, falando que realmente esse tumor é de origem em próstata. Existe também, assim, agora mais título de curiosidade, porque pessoalmente eu também nunca vi ainda. Existem esses outros marcadores, né, PROSTEIN e NKX3.1, que eles falam que são um pouco mais específicos do que PSA e o PSMA. Eu tenho visto o PSMA ele marcando assim inespecificamente em alguns marcadores. Por isso que a experiência do patologista que trabalha na área de imuno é muito importante para realmente não ver qualquer imunoexpressão dizer, bom, isso aqui é isso ou não é, né? E aí, realmente, o PSMA às vezes marca algumas coisas inespecíficas e, nesse contexto, esses dois marcadores, eles foram anunciados como marcadores muito mais específicos para determinação de sítio primário. Então, na literatura diz que esse marcador, ele marca em 100% de adenocarcinomas de origem em próstata. Então, isso fica mais a título de curiosidade. Não sei se alguém, né, que está assistindo a palestra já chegou a usar, então, se tiverem usado, gostaria que comentassem também. Como o adenocarcinoma de próstata é um tumor de bom prognóstico se tiver sido detectado precocemente, agora a luta é também para tentar para dar um melhor tratamento para aqueles tumores, né, de fases mais avançadas, né? Então, existem muitas tentativas ainda, mas nada ainda muito fechado em termos de pesquisa de marcadores que predizem se aquilo se aquele adenocarcinoma ele tem um prognóstico melhor ou pior, né? Na literatura tem algumas dessas pesquisas, inclusive tem, assim como o Oncotype que é feito na mama, existe uma tentativa também de se estabelecer esse tipo de exame molecular em adenocarcinoma de próstata, mas realmente ainda para a próstata ela é ainda um pouco, digamos, não tão confiável, assim, ainda é um pouco controverso. E é isso, agradeço mais uma vez a todos pela chance e por terem ouvido a aula. Obrigada.